Se tem um setor que mais vai se beneficiar com inteligência artificial, é a construção civil, é o mercado imobiliário, é o investimento imobiliário como um todo. Vamos pensar o canteiro de obras raiz há uns 20 anos atrás. Quando precisava tomar alguma decisão lá do escritório pro canteiro, como que fazia? Já tinha telefone, mas era raro ir no canteiro de obras, tinha que ir até o canteiro de obras. Hoje já não precisa mais estar. Quando uma família queria comprar um apartamento naquele prédio, ela tinha que esperar ele já ter visto toda a estrutura, estar com a alvenaria. Ela não conseguia vislumbrar aquele apartamento antes de ele já ter evoluído, porque não tinha, por exemplo, um óculos para fazer a visualização do apartamento, ou imagens 3D, um tour virtual, para ela se sentir mais segura e saber que os móveis que ela gostaria de ter naquele apartamento, de fato caberia nele, para poder tomar a decisão de comprar num pré-lançamento, no lançamento, ao invés de comprar somente durante a obra. E que isso muda? Isso mudou a alavancagem de um empreendimento imobiliário. Quando antes o incorporador precisava ter todo o recurso para construir um prédio, agora ele se alavanca com os clientes que vão comprar para morar depois e também ele faz financiamento do banco, coisa que também não existia. Tudo isso por conta da tecnologia, de um simples telefone, sistema de internet, de coisas que nós já estamos muito tempo utilizando. Isso fez com que um incorporador antigo, um construtor, tinha que ter todo o recurso para construir um prédio. Quando fazia um prédio de 6 pavimentos, era considerado um grande construtor na cidade, transformasse hoje num mega incorporador que faz 5, 6 torres de 30 pavimentos simultâneas, com uma eficiência muito parecida com aquela época. Sim, com um time maior, mas com uma eficiência operacional. E ainda assim a construção civil, o mercado imobiliário, é uma das indústrias mais arcaicas que existe, só perde para pesca. Só perde para pesca, ou seja, nós estamos muito atrasados. Agora, com inteligência artificial, nós vamos acelerar muito mais. Nesse vídeo nós vamos conversar sobre isso. Vamos analisar o que está acontecendo, o que é fumaça, o que é besteira e o que de fato vai acontecer, o que já está acontecendo dentro da indústria da construção civil, do mercado imobiliário, e que nós aqui da CP8 estamos utilizando, e como isso vai favorecer todo mundo que estiver indo por esse caminho da adesão da inteligência artificial no canteiro de obras e no mercado imobiliário no geral. Vamos pensar num fundamento. Por que você e eu não produzimos mais, supondo que a gente queira produzir mais, ganhar mais dinheiro, crescer nossa empresa, por que não se produz mais? Porque nós temos obstáculos todo dia, tomada de decisões, falhas de comunicação, problemas para serem resolvidos, mas que com a implementação de inteligência artificial, implementação de tecnologia, muitos desses problemas vão deixar de existir. Vão aparecer outros que a gente não conhece ainda, mas só vão aparecer outros quando a gente for para um próximo nível de negócio. É natural. Sobe um degrau e dá de cara com mais um degrau pela frente. Então a gente não produz mais pela nossa ineficiência, pela falta de conhecimento. Hoje, com inteligência artificial, nós temos acesso, começando a listagem o que está mudando na construção civil no mercado imobiliário, isso se replica inclusive para outras indústrias. Nós temos acesso na base de conhecimento simplesinho do chat ali, com o Google Gemini, o Claude. Não vou nem falar o chat GPT, que ele é mais fraquinho neste momento, o Claude é muito superior. Acesso a um consultor financeiro, um controller, um consultor de engenharia, um consultor comercial, sabendo fazer as perguntas certas. Você tira muito conhecimento com uma amostragem muito grande e você só teria acesso a esse conhecimento se pagasse uma fortuna por uma consultoria para ter essa conversa de alto nível. Isso, para tomada de decisões do dia a dia, facilita muito, dá muita clareza para todos os níveis de colaboradores, dentro de uma incorporadora, dentro de uma consultora, do canteiro de obras até o escritório. Beleza, mas essa é a pontinha do iceberg, tá? Claro que tem muita coisa aqui no meio que é puro ruído, que é só aquele entusiasmo inicial, poxa, a inteligência artificial, meu Deus, vai revolucionar, todo mundo vai perder emprego. É muito entusiasmo no começo, depois a gente coloca a bola no chão e a coisa vai mais leve. Mas, por exemplo, esta semana, nós fizemos, há 4 semanas atrás, foi apresentado essa semana, nós fizemos uma gincana interna, uma disputa interna dentro da CP8, para todo mundo fazer um projeto em Vibe Coding, que é basicamente fazer a programação, criar um site, criar um sistema, criar uma ferramenta, sem precisar programar, saber sobre alguma linguagem de programação, Python, Java, seja qual for. E olha o que saiu. Uma das pessoas, a Thaís, ela criou uma área de cliente para os nossos
clientes, para eles terem acesso a todo o histórico de pagamento deles, o relatório da evolução da obra, a boleto, se ele quiser baixar por lá, ele consegue integrar todas as informações dos apartamentos, das unidades que eles têm nos nossos empreendimentos, coisa que a gente teria que pagar uma ferramenta muito cara, e mesmo as ferramentas caras têm uma base bem inferior àquela que ela criou sozinha em menos de 4 semanas. E é uma ferramenta que nós vamos usar na prática. Todos os nossos clientes vão ter acesso a ela, coisa que não existia há um mês atrás. Beleza. Outra coisa bem simples no dia a dia que acontece entre canteiro de obras e escritório. Às vezes precisa de um detalhamento na execução da obra e quem está lá no canteiro, está lá no calor do momento, ele precisa detalhar, ele precisa ter mais detalhes das dimensões, das distâncias, aquela execução, aquele componente específico da construção e pede para o escritório uma levantada de mão lá, né, para a engenharia para detalhar um pouco mais. Hoje, com inteligência artificial, integrando sistemas de execução de projetos, como por exemplo o AutoCAD, Revit, SketchUp, enfim, o ArchiCAD, esses sistemas mais comuns dentro da engenharia da arquitetura, o detalhamento, fazer as cotas, sai automático. Então esse engenheiro, esse arquiteto, ele deixa de ter um emprego? Não, ele vai passar a fazer a verificação para ver se está tudo certo e não mais fazer as cotas. Ou seja, toma muito menos tempo para verificar, pega a linha, do que fazer. Se ele gasta menos tempo, ele pode fazer mais coisas mais nobres, coisas que sejam mais eficientes. Da mesma maneira que a eficiência que o telefone ou que o WhatsApp trouxe, ao invés de ir até o canteiro para resolver algo. Agora dá para se resolver uma ligação do escritório, que isso já acontece há décadas. Mas pensa em detalhamento, né? de um detalhe da arquitetura lá da construção, que agora é feito em minutos, quanto que levaria horas ou precisaria de mais uma pessoa para ficar full time nisso aí. Ou seja, o que está acontecendo? As pessoas que estão dentro, lá no canteiro de obras, na construção civil ou no administrativo, dentro de uma incorporadora, elas vão fazer muito mais atividades em menos tempo, menos tarefas repetitivas e mais tarefas mais importantes, num nível mais elevado de raciocínio, gerindo as IAs, que serão seus assistentes, seus analistas, seus colaboradores no dia a dia. Com isso, por consequência, a empresa vai poder crescer mais sem necessariamente precisar contratar proporcionalmente mais pessoas. Ela vai contratar mais pessoas, a gente vai continuar crescendo e precisando de seres humanos. Seres humanos lidam com seres humanos, mas com muito menos pessoas. Vou dar outros exemplos aqui. A inteligência artificial já faz. A gente já utiliza vários desses, tá, dentro da CP8. Automação de relatórios de obra. Muitas informações que seria basicamente plugar de um projeto ou de um sistema para outro. Já funciona isso aí. Preenchimento de documentos de maneira automatizada. Mais uma vez, precisa de um ser humano verificando, vendo se está tudo certo, mas não necessariamente preenchendo documentos. Cronograma de obra, controle de cronograma. E olha só, análise preditiva, fazer uma projeção do que as coisas vão acontecer. Se tiver um remanejamento do cronograma, por exemplo, choveu 2 semanas, não deu para executar aquela etapa da fundação, como que faz para remanejar isso e manter o cronograma final do jeito que estava. Ainda dentro da engenharia, suprimentos, gestão de fornecedores e de pedidos, né? Já tem sistema para isso, mas pode ir para um próximo, já dá para ir para um próximo nível de análise de fornecedores e de pedidos, para que a comunicação de canteiro de obras e escritórios seja cada vez mais lisa, mais eficiente, com menos ruídos. Dentro do comercial, e aqui eu tenho as minhas ressalvas, porque nós estamos testando isso desde fevereiro de 2025. Temos a Leia, que é o Léo, depois das 18 horas, né? A versão feminina, o pessoal pegou no pé aí e criou a Leia. Para atendimento e qualificação de leads do comercial. Confesso para vocês que eu ainda não tenho a certeza de que dessa maneira funciona tão bem quanto um ser humano fazendo ligação, mandando mensagem, conversando com a pessoa e sim tendo sempre um temperinho humano, porque é isso que vai fazer total diferença. Por exemplo, dentro dos suprimentos, dentro de uma incorporadora, de uma construtora, as compras de materiais vão poder ser feitas 100% sem o humano? Eu não acredito, porque sempre vai ter o fator humano na história toda. Vai querer comprar de alguém que a gente gosta e nós vamos dar prioridade
para esse tipo de relacionamento. Quando uma mão lava a outra, uma pessoa ajuda a outra, vai construindo-se um nível de relacionamento legal. Da mesma maneira, é no comercial. Tem a CP8 que constrói apartamentos, tem outras várias incorporadoras muito boas que fazem empreendimentos, que de verdade não vai ter uma diferença tão grande entre um empreendimento e outro. Então, por que alguns escolhem a CP8 ou escolhem outra empresa ao invés da CP8 e vice-versa? Pelo relacionamento entre cliente e empresa, entre corretor e cliente, entre corretor e empresa, enfim, o relacionamento humano é isso que nós vamos ter que focar cada vez mais daqui em diante. Eu imagino como um pêndulo sobre automação e humanização. Estava sempre aqui no meio, um pouquinho de automação, um pouquinho de humanização em todas as áreas da empresa. Agora eu acredito cada vez mais nos extremos. Tudo que não precisa de humanização dá para automatizar, dá para utilizar a inteligência artificial, dá para ser feito de maneira mais fluida através da tecnologia. Mas o que é muito importante, que é crítico dentro de qualquer empresa, que é a humanização. Isso tem que ser evidenciado cada vez mais, um relacionamento interpessoal cada vez maior. Por exemplo, ao invés de um engenheiro lá na obra estar focado na medição e preencher uma planilha de conferência, ele pode estar focado nas necessidades que o empreiteiro, que o terceirizado, que algum colaborador dele precisa para poder performar melhor. O financeiro, ao invés de estar subindo boleto e conciliando conta bancária ou contas a pagar ou contas a receber, ele pode estar fazendo uma estratégia de fluxo de caixa e tendo uma visão mais elevada da sua própria área. Nos suprimentos, ao invés de estar vendo 10, 20, 30, 50 itens de elétrica um a um para ver qual está mais caro, mais barato em cada uma das empresas, ele pode isso fazer de maneira automatizada, mas ter um relacionamento cada vez mais íntimo, com um bom distribuidor, com um direto de fábrica e ter um relacionamento humano cada vez mais próximo. Isso é o que faz mais sentido. E aí, na construção civil, dentro do mercado imobiliário, nos investimentos imobiliários, quais vão ser as mudanças? Quem não tem uma ambição de crescer ainda mais, vai ter maior eficiência. Mais uma vez, não tem problema nenhum em não ter mais ambição. Se está bem ali, tem outras coisas para resolver. Gosta de viajar, gosta de ficar em casa com os filhos, gosta de praticar esportes e deixa a empresa num patamar que seja consistente para ter aquele estilo de vida. Show de bola. Esse é um caminho. Agora, vai ter muita gente que, por ter mais eficiência, pelo que fazia em 5 dias da semana, poder fazer em 3, vai ocupar aqueles outros 2 dias com novos projetos, com novas contratações de pessoas, com novas tecnologias, com empreendimentos ainda maiores. E nós veremos o mercado imobiliário, construção civil, crescer, ganhar tração ainda mais nos próximos anos, porque lembre, nós ainda representamos apenas 10% do PIB do Brasil, quanto que aí outros países é 18, 20% do PIB, ou seja, nós temos espaço para dobrar a relevância do nosso produto interno bruto no Brasil. Por que a gente não faz isso? Porque somos ineficientes. A nossa cultura não permite a gente ser mais eficiente e o sistema financeiro, a forma como a gente capta recursos, ainda era extremamente dependente da poupança. Cada vez tem deixado menos isso necessário e isso vai fazer com que desbloqueie um novo nível, um novo ponto de inflexão de performance. E aí entra um outro ponto muito interessante do que aconteceu em toda a grande revolução, como foi a revolução industrial, internet, computador e agora também com a inteligência artificial. Em cada uma dessas grandes revoluções, nós tivemos no começo um receio de perda de emprego, mas no final foi a realocação de pessoas em outros setores e a abertura de muitas oportunidades. Olha só o que um celular fez, né? O celular, redes sociais permitiu com que a gente se conectasse com muito mais pessoas, produzisse negócio online, crescesse os nossos negócios, internet, computador, enfim. Inteligência artificial vai fazer a mesma coisa. Vai fazer com que tudo possa ser feito numa outra velocidade, o dinheiro circule mais rápido. Eu acho que esse é o principal, acredito de verdade que esse é o principal ponto de inflexão da inteligência artificial. Ela vai fazer com que recursos, com que a economia gire mais rápido, que o dinheiro troque de mão. Porque no final das contas, ele trocando de mão, todo mundo está comprando, vendendo algo, a economia está crescendo cada vez mais,
todo mundo que estiver neste jogo e que quer isso para sua vida, que esteja no momento de vida de produzir muito, construir patrimônio, de fazer os seus negócios crescer, vai poder surfar essa onda de muito crescimento e muito capital sendo movimentado no mundo. E esse é também um dos fundamentos, dos vários que já falamos aqui no canal, do porquê eu acredito muito do aumento do preço dos imóveis nos próximos anos. Pois a inteligência artificial ela vai trazer muita prosperidade para outros setores. E aonde, quando as pessoas ganham dinheiro, aonde que elas materializam seu patrimônio? Grande parte dele no mercado imobiliário, principalmente no ambiente que cada vez está mais dinâmico, cada vez está mais instável, mais imprevisível, e nós, seres humanos, queremos segurança e previsibilidade. Dentro do mercado imobiliário, quando a gente coloca o nosso recurso num imóvel, um apartamento, seja uma casa, seja um terreno, seja um galpão logístico, nós temos previsibilidade. A gente vê aquele dinheiro sendo materializado, tangibilizado, apalpado em um bem. Por isso, temos ótimos anos, ótimas décadas pela frente. Espero que você compartilhe do mesmo entusiasmo que eu. E se você quer investir junto comigo com a CP8 em imóveis à planta, está sempre convidado. Clica aqui no link da descrição, faça a aplicação e venha fazer parte do time da CP8. Tamo junto!